Bom, amigos, estamos de volta mais uma vez com o programa Eu e Você e participando o nosso deputado Gerson Berger, como acontece toda semana. E nós hoje vamos abordar inúmeros assuntos e esperamos sejam do agrado de todos vocês. Nós falaremos sobre a internação compulsória dos dependentes do crack aqui na nossa cidade do Rio de Janeiro. Falaremos na questão já abordada aqui algumas semanas atrás do governador do Ceará, Cid Gomes, que pagou R$650 mil num show da Ivete Sangalo, quando inaugurou um hospital público lá no Ceará. Falaremos também da vinda da blogueira Ioane, a cubana que visitou o Brasil e foi recebida no Senado, as manifestações por parte de grupos estudantis contra a sua presença no nosso país e ainda traremos um vídeo muito curioso que pode nos levar a novas conclusões sobre a renúncia do Papa Bento XVI. Pois é, minha gente, mas algumas semanas atrás falamos sobre o programa de internação compulsória para os dependentes de crack promovido pelo governo de São Paulo, que se estruturou, não sei se o suficiente, mas aparentemente está organizado, contando com médicos especializados e também com a participação do sistema judiciário que participa do programa, para que não se pratiquem arbitrariedades e o governo saia internando de qualquer maneira. Eu acho que isso é fundamental, tem que ser assim. Não somos absolutamente contra a internação compulsória, que muitas vezes se torna necessária em função do dependente da droga ter perdido toda a sua capacidade de discernimento, de raciocínio e se encontrar em total estado de degradação. Vejam a manchete deste jornal. O Rio de Janeiro, que nos últimos anos é uma das capitais mais atingidas pelo problema, com inúmeras cracolândias espalhadas pela cidade, resolve iniciar um programa de internação compulsória, mas que eles resolveram chamar de internação involuntária, oferecendo 40 vagas em hospitais públicos. Saiba você que está aí nos assistindo que esta questão vem sendo discutida pela prefeitura há anos, mas que apenas se limitou a discutir, não criou absolutamente nenhuma estrutura, centros de recuperação com equipes especializadas para receber esses dependentes químicos. Até agora, eles iam para abrigos, misturavam-se com população de rua. Agora, porque houve o reconhecimento pela sociedade que a situação é de saúde pública, resolveram encaminhá-los para hospitais municipais que já atendem tão mal à demanda da população. E quanto a esta previsão de 40 vagas? Quando somente na Avenida Brasil tem mais de 200 ou 300 dependentes num estado chocante de degradação, que muitas vezes nos leva ao desespero. É o que acontece comigo todas as vezes que passo por aquela região. É um descaso total. Gerson, eu gostaria de te ouvir, você que é deputado estadual, mas acima de tudo psiquiatra e conhece com profundidade o assunto. Tereza, você matou o assunto na cabeça, a cobra, com conhecimento de que estão tratando o assunto com alto deboche. Isso é uma vergonha. Primeiro pelo fato de serem oferecidas 40 vagas para uma demanda de centenas, até que milhares de viciados existentes na cidade. Segundo, porque uma internação de apenas 15 dias, como foi anunciada, não vai resolver coisa nenhuma. Não vai resolver sequer de um único dependente, pois que ele está sendo desintoxicado, como estão dizendo, mas acaba voltando para o mesmo lugar. A dependência química não é apenas orgânica, mas principalmente psíquica, mental. Daí a minha afirmação de que não recuperarão
ninguém. É apenas um faz de conta. Uma maneira de dizer algo à sociedade, mas é só enganação, fingindo que estão fazendo alguma coisa. Também não é a Secretaria de Governo que deve tratar essa questão, como aconteceu agora, mas sim a Secretaria de Desenvolvimento e Ação Social, que fará o acolhimento de pessoas em conjunto com a Secretaria de Saúde, buscando a solução para esta situação grave. Porque cada caso é um caso. A começar pelo fato de que muitos desses dependentes não têm nenhuma referência familiar, mas alguns têm. E a família, com seu apoio, é fundamental nessa recuperação. E só será possível depois que a prefeitura realmente resolver enfrentar o problema com seriedade. Ou seja, criar centros de recuperação com equipes de médicos, psiquiatras e psicólogos qualificados para dar solução ao problema. Mesmo assim, saibam que não é fácil, pois o tratamento do dependente é difícil, leva tempo e tem que haver muita persistência, paciência e dedicação para chegar a resultados positivos. Enquanto a prefeitura não criar uma estrutura específica para a questão do dependente de crack, nada vai acontecer. Ou seja, é pura mentira, tapiação. Que tristeza, minha gente. Gerson, a ênfase que você dá ao assunto só aumenta a nossa indignação. É porque dói. Toda semana tem um outro problema igual. A coisa se repete e não se emenda. Isso é doloroso. Nós temos que protestar. Se nós não fizermos isso, quem fará? E você faz muito bem. E eu ponho para fora o que me dói aqui dentro, porque estou nisso há mais de 40 anos e vejo tudo se repetindo e nada melhora. Onde está a esperança? Nós queremos esperança, mas aonde está a esperança? Gerson, infelizmente os escândalos se repetem e é exatamente por esta razão que nós vamos passar lá para o Ceará. Há pouco tempo atrás, denunciamos aqui no programa o fato do Ministério Público de Contas do Ceará ter solicitado uma investigação para apurar o cachê de R$650 mil pagos à cantora Ivete Sangalo por sua apresentação na inauguração de um hospital público em Sobral, no Ceará. A denúncia do Ministério Público se devia ao fato dos últimos shows da cantora terem sido contratados por valores que variavam entre R$400 e R$500 mil. O problema é que a marquise do tal hospital agora desabou, inclusive deixando uma pessoa ferida, e mostrando a falta de fiscalização do governo do Ceará, que demonstra muito pouco interesse com o uso do dinheiro público. O mais grave é que Cid Gomes, o governador, continua defendendo o show de inauguração do hospital, cuja marquise caiu, chegando a apelar para o deboche, ao afirmar que é conhecido no Ceará por fazer bem feito e que vai continuar contratando artistas do mesmo porte de Ivete Sangalo para inaugurações, definindo assim o mau exercício da política. Cid Gomes quer se promover com shows de inaugurações, mas pouco se importa com a saúde da população de Ceará, que até hoje não viu esse hospital público que foi inaugurado em funcionamento. E ainda bem, porque já imaginaram se estivesse em funcionamento e a marquise tivesse caído, quantas vítimas não poderia ter feito. Ô Gerson, o pior é que ainda tem que ouvir as declarações infelizes de seu governador. Mas Gerson,
Quem elege é a população. E quando é que a população do Ceará vai reagir a tudo isto? Afinal, a família Gomes comanda o destino do Ceará há décadas, não é verdade? Ô Tereza, você devia mandar um e-mail para esse governador debochado, dizendo a ele que nós agora, quando passamos por uma marquise, ficamos com um pé atrás e um pé na frente, estamos com medo que ela caia. Mas não só isso. Ele tem que saber que nós estamos precisando de hospitais e precisam funcionar. Essa é uma das grandes crises, porque passa essa cidade e todas as cidades. Esqueceram da população. Meu Deus, acorda esse homem. E não podemos esquecer que Cid Gomes, governador do Ceará, é o mesmo cidadão que recentemente viajou à Europa em jatinho particular, pago com dinheiro público, levando a sua mamãe a tirar colo. Acho que quem faz isto tem algum escrúpulo no uso do dinheiro público? A resposta deixo para os amigos espectadores que estão assistindo. Pau nele! É, Gerson, o mínimo que ele merece é o alarme da vergonha. Isso! Mas, minha gente, esta semana não faltaram notícias nos jornais que merecem o nosso comentário. Algumas positivas, mas outras simplesmente deploráveis. A começar pela chegada da blogueira cubana Ione Sanches, que entusiasmada chegou a declarar: "Quero essa democracia no meu país", comemorando a liberdade de expressão no Brasil. No entanto, acho que logo ela deve ter se arrependido desta declaração ao se ver alvo de violentos protestos orquestrados por movimentos estudantis ligados ao PT, ao PCdoB e PSOL, que levaram ao cancelamento da exibição do documentário Conexão Cuba-Honduras em Feira de Santana, na Bahia. Olha, Gerson, essas manifestações foram vergonhosas e fizeram com que a blogueira declarasse que passou por uma situação de risco físico. Isto porque Ione saiu de Cuba em busca de liberdade e para dizer ao mundo o que pensa do regime de seu país, uma ditadura de décadas, liderada pelos irmãos Castro e defendida e aplaudida pelo governo brasileiro. Mas, minha gente, Gerson, mais uma vez há uma pergunta que não quer calar. Onde estavam esses estudantes, esses movimentos quando das passeatas realizadas contra a corrupção no Brasil? O escândalo do Mensalão, a eleição agora do presidente do Senado, Renan Calheiros? As posições corajosas do Procurador-Geral da União, Roberto Gurgel, ameaçado recentemente de ser afastado do seu cargo pela base aliada do governo Dilma, caso continuasse a falar contra deputados e senadores? A resposta é muito simples. Suas consciências foram caladas pelas verbas milionárias que a UNE recebe do governo federal. Somente se manifestam quando interessa ao governo, como aconteceu agora com a blogueira Ione, que só foi convidada para ir ao Congresso Nacional graças ao PSDB, onde pôde se pronunciar e exibir o seu documentário. Gerson, eu vou deixar para você comentar a parte boa da semana em relação à política nacional. Começando pelo fato da oposição finalmente ter a coragem de sair de cima do muro e se manifestar, colocando os pingos nos is em relação principalmente ao momento crítico pelo qual passa a economia brasileira. Foi o que fez o nosso senador do PSDB, Aécio Neves, não é isso, Gerson? Tereza, infelizmente, a parte boa da política nesta semana limita-se ao fato da oposição ter acordado e saído da inércia, partindo para o ataque.
mostrando a situação real da economia brasileira hoje. Assim como o convite à ida da blogueira cubana ao Congresso. Confesso aos telespectadores que me sentia muito incomodado com a inércia da oposição. A marcha recente foi não terem se posicionado em defesa do Procurador-Geral da União, Roberto Gurgel, como você já citou, Tereza, em relação aos movimentos estudantis, e ainda por negociarem a primeira secretaria do Senado com a qual foram agraciados. Que vergonha! Toca o alarme da vergonha! Não tiveram energia suficiente para contestar a candidatura e a eleição de Renan Calheiros como presidente do Senado. De qualquer maneira, o discurso do Aécio foi realmente muito bom e importante. Afinal, precisa-se acabar com essa história do PT sempre afirmando que nenhum governo fez nada, que o seu é o único responsável por todas as conquistas. Ora, parece que o Brasil não existia antes. O senador Aécio Neves chamou atenção, inclusive, para os avanços que teve o país e levou anos para implementar, como a estabilidade da moeda, que é uma conquista do governo do PSDB. Esta foi, sem dúvida, a mais importante, pois trouxe consigo quase todos os outros avanços. Aécio afirmou que o governo petista está exaurindo a herança bendita deixada pelo PSDB, ou seja, o governo de Fernando Henrique Cardoso. Enquanto Aécio se pronunciava no Senado, para a vergonha da nação brasileira e até como uma afronta ao STF, os mensaleiros, acreditem, os mensaleiros condenados por corrupção pela justiça eram ovacionados e aplaudidos na comemoração dos 10 anos do governo petista em São Paulo. Que vergonha! Toca o alarme da vergonha! E porque ainda antecipadamente Lula lançou a campanha da presidente Dilma à reeleição. Imagine, sempre com críticas a quem? À oposição. Vamos ver até quando vai continuar toda essa história, principalmente essa vergonhosa proteção e aplausos aos mensaleiros corruptos, já condenados pelo Supremo Tribunal Federal. Gerson, é realmente uma vergonha essa idolatria que o PT tem por esses mensaleiros corruptos. Mas nós agora já estamos chegando ao finalzinho do programa, mas fazemos questão de trazer para vocês um vídeo muito divulgado nas redes sociais e acessado, que mostra um encontro do Papa Bento XVI com cardeais em Berlim e que, diante daquilo que nós assistimos, nos leva a concluir, ou melhor, a pensar em mais uma versão da sua anunciada renúncia. Vocês estão assistindo ao vídeo e observem, este encontro foi poucos dias antes do Papa Bento XVI
anunciar a sua renúncia. Observem ainda. O embaixador do Vaticano vai à frente, é cumprimentado por todos os cardeais e o Papa Bento XVI muitas vezes tem a rejeição da mão que ele estende para todos os cardeais presentes ao ato, não é verdade, Gerson? Realmente, você chamou a atenção, chamo também a atenção da rejeição de muitos cardeais a dar a mão estendida pelo Papa a eles. Eles recusam-se a dar a mão a ele. Imagina o seu constrangimento. Esse fato demonstra que, além das razões da sua situação física, fraqueza do corpo, existiam outras razões que levaram ao fato de ele se afastar da sua posição como Papa. Mas isso acontece, isso é política, além de religião. Olha, Gerson, eu não tenho nenhuma dúvida que há muita especulação, mas a verdadeira razão um dia vai aparecer. Obrigada pela sua participação no programa, mais uma vez. A você que nos assiste, o nosso agradecimento muito, muito especial. Tenham um bom domingo, uma excelente semana. Estaremos juntos no próximo domingo às 12 horas aqui na CNT. Até lá!